Bem-vindo ao Reflexão Estoica. Você anda cansado, tentando controlar o mundo. Ele não obedece, mas existe algo que ainda é seu. Você. Domine-se. A liberdade que não fez barulho. A história de Epicteto, capítulo 1. A liberdade que chegou em silêncio. Quando Epicteto conquistou sua liberdade, não houve celebração. Nenhuma festa, nenhum discurso, nenhum aplauso. A liberdade chegou em silêncio, e talvez por isso tenha sido tão poderosa. Epicteto não correu para aproveitar o mundo. Não buscou riquezas, nem tentou recuperar o tempo perdido. Ele fez o oposto do que a maioria faria. Parou. Parou para pensar, para observar e para decidir como viver dali em diante. A liberdade para ele não era um prêmio, era uma responsabilidade. Ser livre significava escolher quem ele seria, e essa escolha definiria toda a sua vida. Enquanto muitos ex-escravos buscavam compensar os anos de sofrimento com prazeres e conquistas materiais, Epicteto buscava algo diferente: entender o significado verdadeiro da liberdade. Ele percebeu que a corrente que prendia seus pés havia sido quebrada, mas restava uma pergunta importante. Será que sua mente também estava livre? Será que anos de escravidão não haviam criado outras prisões, invisíveis, mas igualmente fortes? Essas perguntas o levaram a uma jornada interior que mudaria não apenas sua vida, mas a vida de milhares de pessoas ao longo dos séculos. Drill, capítulo 2. Uma escola sem luxo, mas cheia de verdade. Após se tornar livre, Epicteto fundou sua própria escola de filosofia em Roma. Mas não imagine um grande prédio com colunas douradas e muito conforto. A escola de Epicteto era simples, quase vazia, sem enfeites. Ali não se aprendia para impressionar, aprendia-se para viver. Epicteto ensinava pessoas comuns, homens cansados, jovens confusos e gente perdida dentro de si. Ele falava de controle, de escolhas e de aceitar a realidade como ela é. Sua filosofia não prometia felicidade fácil. Prometia clareza, e clareza muitas vezes dói. As paredes simples da escola refletiam o ensino que acontecia dentro dela. Não havia decoração para distrair a mente. Não havia conforto para amolecer o espírito. Tudo ali tinha um propósito: fazer as pessoas olharem para dentro de si mesmas, sem máscaras ou ilusões. Os alunos chegavam buscando respostas fáceis e saíam com perguntas profundas. Chegavam querendo aprender a controlar o mundo e saíam aprendendo a controlar a si mesmos. A escola de Epicteto não formava pessoas importantes, formava pessoas inteiras, e essa diferença era tudo. Capítulo 3. O ensino como missão de vida. Epicteto não via o ensino como trabalho, via como missão. Ele não cobrava luxo, não buscava reconhecimento e não queria fama. Seu foco era um só: ensinar as pessoas a não serem escravas da própria mente. Ele repetia ideias simples, mas difíceis de aceitar. Nem tudo depende de você. O mundo não te deve nada, e sua paz não pode depender dos outros. Para muitos, essas palavras soavam duras, mas eram libertadoras. Epicteto dedicava seus dias inteiros ao ensino, sem descanso e sem distrações. Sua vida começou a girar em torno de uma única coisa: formar pessoas mais fortes por dentro. Ele não queria criar seguidores que repetissem suas palavras. Queria criar pensadores que entendessem seus princípios e os aplicassem na própria vida. Cada conversa era uma oportunidade de ensino. Cada pergunta era tratada com seriedade.
Cada aluno era visto como alguém capaz de transformação. Epicteto não acreditava em pessoas perdidas. Acreditava em pessoas que ainda não haviam encontrado o caminho certo. E ele estava ali para mostrar que esse caminho começava dentro de cada um. Capítulo 4. Quando Roma começa a se sentir ameaçada. Roma era o centro do poder, mas também era o centro do medo. Ideias que ensinavam autonomia interior não agradavam quem governava pelo controle. Aos poucos, os filósofos passaram a incomodar. Epicteto não falava de revolução nem de política, mas falava de algo mais perigoso: liberdade interior. Um homem que controla sua mente não se dobra facilmente, e um império não gosta de homens assim. As palavras de Epicteto se espalhavam, não como gritos, mas como sementes. E sementes crescem em silêncio, criando raízes profundas que são difíceis de arrancar. O imperador e seus conselheiros começaram a perceber que homens livres por dentro eram mais difíceis de controlar do que escravos acorrentados. Um escravo você domina com correntes. Mas como dominar alguém que não tem medo de perder o que possui? Como ameaçar quem já aprendeu que a verdadeira riqueza está na mente? Essas perguntas sem resposta deixavam o poder nervoso. E quando o poder fica nervoso, ele age. A decisão estava sendo tomada nos corredores do palácio. Os filósofos teriam que sair de Roma. Capítulo 5. O dia em que Roma fechou as portas. No ano 93 d.C., o imperador Domiciano tomou uma decisão extrema. Os filósofos foram expulsos de Roma, sem debate, sem escolha, sem explicação. Epicteto teve que ir embora, mas observe isso com atenção. Ele não discutiu, não reclamou e não se revoltou. Para ele, Roma era apenas um lugar, não sua identidade. Ele sabia algo essencial. Você pode mudar de cidade sem perder quem você é. Com poucos pertences, Epicteto deixou Roma levando apenas o que ninguém poderia confiscar: seu pensamento, sua disciplina e seu propósito. Enquanto outros filósofos lamentavam a expulsão e sentiam raiva do imperador, Epicteto via aquilo como mais uma prova de seus próprios ensinamentos. Ele sempre dizia que não podemos controlar as ações dos outros, apenas nossas reações. Agora estava vivendo exatamente isso. O imperador controlava quem podia ou não ficar em Roma, mas não controlava a paz interior de Epicteto, não controlava seus valores, não controlava sua missão. A expulsão de Roma não era o fim. Era apenas uma mudança de cenário para a mesma missão. E Epicteto estava pronto para recomeçar. Capítulo 6. Nicópolis, o recomeço no silêncio. Quando Epicteto chegou a Nicópolis, na Grécia, não encontrou glória nem reconhecimento imediato. Encontrou silêncio. Nicópolis não era Roma, não era o centro do poder, não era o lugar onde todos olhavam. E isso não o incomodou. Epicteto nunca precisou de palco. Ele precisava de espaço para ensinar. Ali, longe do império, ele começou de novo, sem pressa, sem lamento e sem olhar para trás. Fundou outra escola de filosofia, simples, discreta e quase invisível. Mas quem entrava ali saía diferente. Nicópolis se tornou um lugar onde pessoas iam para aprender a viver com menos medo e mais controle sobre si mesmas. A cidade era pequena e tranquila. Não tinha o movimento frenético de Roma. Não tinha a agitação constante. E foi exatamente por isso que se tornou o lugar perfeito para o que Epicteto ensinava. Em meio ao silêncio, as pessoas conseguiam ouvir melhor. Conseguiam pensar com mais clareza.
Conseguiam enxergar suas próprias contradições sem as distrações do mundo. Aos poucos, a fama da escola começou a crescer. Não porque Epicteto buscasse isso, mas porque a verdade tem um jeito próprio de se espalhar. Pessoas vinham de longe para ouvir o homem que havia sido escravo e agora ensinava imperadores a serem livres por dentro. Capítulo 7. Uma escola feita de palavras e exemplo. A escola de Epicteto em Nicópolis não tinha regras rígidas escritas em pedra. Ela tinha algo mais forte, exemplo. Ele ensinava vivendo, não falava de simplicidade sentado em conforto, não falava de desapego cercado de luxo. Sua própria vida era a aula. Epicteto acordava cedo, vivia com pouco e falava apenas o necessário. Ele não prometia sucesso, prometia clareza. Seus alunos aprendiam que não podiam controlar o mundo, mas podiam controlar suas reações. Que não podiam escolher tudo o que acontecia, mas podiam escolher como responder. Essa escola não formava oradores. Formava pessoas mais firmes por dentro. Os ensinamentos não eram decorados como fórmulas. Eram vividos como práticas diárias. Cada situação do cotidiano se tornava uma oportunidade de aplicar os princípios da filosofia. Um aluno que perdia algo aprendia sobre desapego. Um aluno que era criticado aprendia sobre controle emocional. Um aluno que enfrentava dificuldades aprendia sobre resiliência. Tudo era material de estudo. Tudo era chance de crescimento. Epicteto não separava teoria e prática. Para ele, uma filosofia que não mudava a forma como você vivia não valia nada. E ele fazia questão de mostrar isso todos os dias através de suas próprias escolhas. Capítulo 8. A vida extremamente simples. Epicteto viveu de forma extremamente simples. Poucos objetos, poucas roupas, poucas necessidades. Ele acreditava que quanto menos uma pessoa precisa, menos ela sofre. Para Epicteto, luxo enfraquecia. Conforto excessivo distraía. Excesso confundia. Ele não via valor em acumular coisas. Via valor em fortalecer a mente. Enquanto muitos buscavam mais, Epicteto ensinava a precisar de menos. Enquanto muitos corriam atrás de status, ele ensinava a ficar em paz com o essencial. Sua casa era simples, sua rotina era simples, seu foco era claro. Ensinar, ensinar todos os dias, ensinar até o fim. Dizem que Epicteto possuía tão poucos objetos que sua casa poderia ser arrumada em poucos minutos. Ele não acumulava nada que não fosse absolutamente necessário. E essa simplicidade não era pobreza, era liberdade. Liberdade de não precisar proteger coisas. Liberdade de não ter medo de perder o que não era essencial. Ele costumava dizer que a maioria das pessoas se tornava escrava de seus próprios pertences. Trabalhavam para comprar, trabalhavam para manter, trabalhavam para proteger. E no meio disso tudo, esqueciam de viver. Epicteto escolheu viver de forma diferente. Escolheu ter pouco para ser muito. E essa escolha dava a ele uma paz que nenhuma riqueza poderia comprar. Capítulo 9. Dedicar a vida inteira ao ensino. Epicteto não separava vida pessoal e ensino. Tudo era ensino. Cada conversa era uma lição. Cada silêncio era uma lição. Cada escolha era uma lição. Ele não escrevia livros buscando fama. Ele falava para transformar pessoas. Seus ensinamentos sobreviveram porque eram vivos, porque tocavam a realidade e porque não prometiam ilusões. Epicteto acreditava que ensinar era um ato de serviço, não de superioridade. Ele não queria seguidores, queria pessoas capazes de andar sozinhas. Seu maior objetivo não era ser lembrado,
era formar mentes livres. E ele conseguiu. Seus alunos levaram seus ensinamentos para diferentes partes do mundo. Um de seus alunos, Arriano, teve a sabedoria de escrever as aulas de Epicteto. Essas anotações se tornaram livros que atravessaram séculos. Livros que influenciaram imperadores, soldados, escravos e pessoas comuns. Epicteto nunca imaginou que suas palavras chegariam tão longe. Mas isso aconteceu porque ele não ensinava para a fama, ensinava pela verdade. E a verdade tem um poder que o tempo não consegue apagar. Sua vida inteira foi dedicada a uma única missão: mostrar às pessoas que elas eram mais fortes do que imaginavam, que possuíam dentro de si uma liberdade que nenhuma corrente poderia quebrar. Que o controle verdadeiro não era sobre o mundo, mas sobre si mesmo. Capítulo 10. A liberdade que não morre. Epicteto viveu sem riqueza, sem poder e sem status, mas viveu livre. Livre de depender da opinião dos outros, livre do medo do futuro, livre da necessidade de controlar tudo. Quando sua vida chegou ao fim, ele não deixou bens, não deixou títulos e não deixou monumentos. Deixou algo maior, uma ideia simples e eterna. Você não controla o mundo, mas controla como vive dentro dele. Epicteto provou que liberdade não é um lugar, não é um cargo, não é uma condição externa. Liberdade é domínio interior, e isso ninguém pode tirar. Suas últimas palavras não foram registradas, mas sua última lição estava clara em cada dia que viveu. Ele mostrou que um homem pode nascer escravo e morrer livre, não porque alguém lhe deu liberdade, mas porque ele a conquistou dentro de si mesmo. Hoje, mais de 2000 anos depois, as palavras de Epicteto ainda ecoam. Elas continuam ajudando pessoas a encontrarem paz em meio ao caos. Continuam ensinando que o verdadeiro poder não está em controlar os outros, mas em se controlar. Epicteto começou sua vida acorrentado. Terminou sua vida como um dos homens mais livres que já existiram. E deixou para todos nós um ensinamento que o tempo não consegue apagar. Enquanto você tentar controlar o mundo, será escravo. Quando controlar a si mesmo, será livre. Essa é a liberdade que não morre. A liberdade que vive em cada pessoa que decide parar de lutar contra o que não pode mudar e começar a fortalecer o que sempre esteve em suas mãos. Sua própria mente. Se essa história fez sentido para você, curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva no canal. Aqui, a filosofia não é para impressionar, é para viver.